bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, teólogo. Tenho vários cursos de formação teológica, inclusive mestrado, doutorado, PhD. Continuo estudando, continuo pesquisando. Eu quero fazer uma live aqui falando sobre a natureza constitucional do homem, como o homem foi formado, o que é o homem, quais foram os materiais que Deus utilizou para a formação do homem. Eu ouvi algo de alguém aí dizendo sobre a formação do homem, que o homem tem o espírito dos anjos e a alma dos animais e o pó da terra. Isso aí é uma suma visão mística ou filosófica que não se encontra na realidade, na tradição religiosa ou científica. É importante ressaltar que não se trata de um conceito religioso ou científico consensual, e sim de uma afirmação que combina elementos de diferentes tradições. E eu fico admirado, fico assim, extasiado, vendo alguém falar sobre isso, até que a pessoa tem um profundo conhecimento bíblico, como que vai falar uma heresia dessa? Então eu quero falar aqui sobre a natureza constitucional do homem. O homem, ele tem dois conceitos predominantes, né? Houve sempre dois conceitos predominantes na história da igreja a respeito da natureza essencial do homem, a respeito da formação do homem. Aí nós temos a dicotomia e a tricotomia. Uns falam sobre corpo, alma e espírito, outros falam apenas sobre corpo e espírito, né? Historicamente, nós vemos especialmente nos círculos cristãos, concebeu-se que o homem tem duas partes, corpo e alma. E no decorrer do desenvolvimento do pensamento cristão, apareceu outro conceito de três partes, corpo, alma e espírito, a tricotomia. Eu, na realidade, aceito a tricotomia. Porque há muitas explicações sobre alma e sobre espírito, mas eu vejo bem claro na Bíblia quando fala-se sobre alma e sobre espírito. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos a ponto de penetrar na divisão da alma e do espírito. Eu fico com a tricotomia. E este último movimento apareceu com a influência da filosofia grega, que concebeu a relação entre corpo e o espírito ligados entre si por meio de uma terceira substância, ou um terceiro elemento que é a alma. E a alma era, na realidade, a alma era considerada, por um lado, como imaterial, quando relacionada com o espírito, e por outro lado, material, quando tem essa relação com o corpo. E a forma mais familiar e mais crua da tricotomia que torna o corpo com esse relacionamento, com esse relacionar-se com Deus. E Berkoff, ele ainda diz, a alma se aproxima do nous, ou pneuma, se fosse considerada como imortal, mas se fosse relacionada com o corpo, era carnal e mortal. Isso é o pensamento de Berkoff, né? E o pensamento tricotômico, ele já encontrou apoio em vários pais da igreja, os pais da igreja grega, pois no primeiro século da era cristã, o pensamento dicotômico já teve seus adeptos na igreja ocidental ou latina, como por exemplo em Agostinho, na Idade Média. Aí nós vemos esse pensamento bem formado, que é a crença comum na dicotomia. E na Reforma aconteceu o mesmo. E aí são a visão de algumas pessoas estudiosas, que não são tantas.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a base das Escrituras sobre a formação do homem, nós observamos bem claro aí o homem sendo formado pelo Senhor, o homem sendo formado por Deus. Eu acredito piamente na Bíblia, piamente na palavra do Senhor, estudo, pesquiso, vejo o pensamento de um, o pensamento de outro, porém eu vou para a Bíblia, para a palavra de Deus, que não acho difícil de compreender este assunto. E vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então vocês observem aqui, sobre essa criação do homem, sobre essa formação do homem, criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. É muito interessante nós vermos aqui essa criação do Senhor, Deus formando o homem, formando o homem, colocando neles o Espírito do Senhor, ou seja, o fôlego de vida, né? O fôlego de vida. E capítulo 2 de Gênesis, deixa eu ver aqui. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, né? Quando eu falei aqui o Espírito do Senhor, mas retificando aqui, corrigindo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejam que o homem é produto da criação de Deus. E o homem, ele foi feito do pó da terra. Do pó da terra. Deus formou o homem a realidade do pó da terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus, a imagem de Jesus, a imagem do Espírito Santo. Porque aqui estava na criação do Senhor. A apresentação que a Escritura dá do homem não é de uma tricotomia, segundo algumas correntes, nem da dicotomia, segundo algumas correntes. Mas está bem claro aqui que o homem é composto de espírito, alma e corpo. E nós vemos corpo no Velho Testamento, que é pó, apar, pó, e basar, carne. Nós temos Mebá, corpo, cadáver. Aí nós temos a alma, nefesh, alma no Velho Testamento, nefesh. No Velho Testamento, espírito, ruach, coração, ebat. Coração no Novo Testamento, cardia. Então, o homem aí tem a constituição divina, formado do pó da terra, nessa constituição divina, no sentido de semelhança, né? O corpo do homem, Adão foi criado um ser material, do pó da terra. E então formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, e o versículo 7. Vejam, 2, versículo 7. Então formou Deus o homem do pó da terra, do barro. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ele começou a ter vida depois que o Senhor sopra em suas narinas a vida, né? Essa é a primeira informação a respeito da natureza constitucional do homem. Nesse verso nos é dito que o homem possui uma matéria física ou material, antes dele ser alma vivente, antes dele ter vida. E já é dito que ele é homem. Contudo, quando o autor sagrado fala dessa natureza, ele não está pensando numa parte do homem, mas do homem na sua vontade. Gênesis 3:19. Vamos ler aqui Gênesis 3:19.
que diz: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O corpo é degenerativo, findará. Alma e espírito não morrem. Morrem no sentido espiritual, de pecado, separação de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Este outro verso do Gênesis mostra a materialidade do homem. Antes do homem receber na realidade o sopro de vida, a alma vivente, Deus fez o homem. Novamente nós podemos ver aí a natureza constitucional do homem. O homem é barro, o homem é pó, o homem é cinza. O homem foi feito do pó da terra, né? Quando eu falo cinza, ele transformar-se-á em pó, e alguns até queimam, né? Depois da morte. Eles queimam a pessoa. E aí nós temos nesses textos aí, falando sobre a parte física do homem, que é o seu corpo. E no homem como um ser imaterial. Porque ele é espírito. Nós somos espíritos encarnados em um corpo, dentro de um corpo. A verdade é que quem expira é o homem, não o corpo. Quem expira somos nós. Sai do corpo, a alma sai do corpo, não fica no corpo. A morte é do homem, não do corpo. Compreendam isso. A alma que pecar, essa morrerá. Mas essa morte é uma morte espiritual. O corpo, ele vai ser enterrado. O espírito, ele vai para Deus que o deu. A morte é a separação do homem de si mesmo, enquanto a ressurreição, a reunião do homem consigo mesmo. Essa reunião, essa união, ou nova união, vamos falar assim, vivificação. O homem é espírito, porém ele tem o quê? Ele tem um corpo. Não seria mais próprio fazer que o homem é corpo? O homem é corpo material e corpo espiritual. A Escritura apresenta que o corpo do homem é como uma unidade, apresenta o corpo do homem como uma unidade. E também como um ser total, um ser completo. Corpo, alma e espírito. Eu sigo a linha da tricotomia. O corpo, na realidade, não é um mero departamento, mas é uma prisão da alma e do espírito. Agora veja as seguintes observações sobre estas doutrinas. Temos algumas, não vou falar tudo. Quando a Bíblia ensina que Adão foi feito do pó da terra, Gênesis 2:7, está claramente afirmando a natureza material do homem. E desde o princípio houve essa identificação, essa harmonia, essa continuidade neste mundo. O homem é terreno. Ele tem uma criação material. Mas temos as posições gnósticas da criação material como pecaminosas, que devem ser, na realidade, rejeitadas. Deus não somente declarou a criação material muito boa. Gênesis capítulo 1 e o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a noite, e amanhã o sexto dia. Então vocês observem, tudo que Deus fez foi perfeito. Deus não fez nada imperfeito. Deus não fez a maldade. Deus fez o homem como um ser material e espiritual, porque tem alma e espírito, para que o homem pudesse obedecê-lo. Porém, o homem desobedeceu. Aí o homem morreu espiritualmente porque ele foi expulso do jardim do Éden, do paraíso de Deus.
E Paulo, quando fala da morte, diz respeito do anelo do crente em assumir outro corpo, porque será algo anormal não querê-lo. A morte é um estado natural para todos os seres humanos. Porém, quando a pessoa morre com Cristo, ela vai ressuscitar em um corpo espiritual para a eternidade com Cristo. Quando o outro sem Cristo também vai ressuscitar com um corpo preparado para uma eternidade sem Cristo, que aí é a separação total do homem de Deus. E nós precisamos entender que temos uma alma e temos um espírito. Não podemos não podemos deixar de fazer referência a esse aspecto muito importante da composição humana do homem. O homem é alma. Adão foi criado um ser imaterial ou espiritual. Ele foi criado um ser no momento, ele era um ser material. A partir do momento que ele recebe o sopro divino, ele passa a ter alma, ele passa a ter vida. Adão foi formado do pó da terra, mas somente quando o Espírito foi soprado é que Adão foi tornado alma vivente. O fato de Adão ser alma vivente não foi único. Em Gênesis capítulo 1, versículo 21, vamos ler aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Deixa eu ver aqui. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era muito bom. Aqui nós vemos a vida dos animais. Há uma vida também nos animais. Os animais são seres viventes, porque eles têm vida. Ele soprou em Adão o espírito da vida, que este ato é uma parte divina. Este ato da parte divina foi possível, direto, singular, porque distinguiu o homem do animal. O homem, ele tem a constituição do sopro divino. A Bíblia não diz que Deus soprou sobre o animal, mas no homem. O sopro da vida animada mostra que o homem é mais do que corpo. Porque Deus soprou no homem aí o fôlego, e o homem é semelhança e imagem de Deus. E está muito claro que todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Mas quem sabe que o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Aqui o princípio que anima é mencionado e usado para ambos os casos. Mas há uma clara distinção entre os dois, o homem e os animais. O espírito do homem vai para cima, para Deus que o deu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Enquanto a alma do animal desce para baixo, de onde veio, Gênesis 1 e 24. O espírito humano, então, é separado do corpo humano na morte e se unirá depois na ressurreição. Portanto, queridos, nós não podemos afirmar por hipótese alguma que o homem tem o espírito dos anjos, a alma dos animais e o pó da terra. Isso é pura heresia. Jamais podemos aceitar isso aí. Por mais famoso que seja o pregador, está fora do contexto bíblico, está fora da palavra de Deus. E nós observamos na Bíblia, quando estudamos,
As Escrituras frequentemente nos mostram corpo, alma e espírito, ou alma e o corpo ou espírito. O Velho Testamento sugere uma distinção corpo, alma e espírito. Contudo, essa distinção só entrou em uso mais tarde, debaixo da filosofia grega. A ideia é que duas partes formam uma unidade, um conjunto harmonioso. O homem é formação de Deus. O homem tem o Espírito, o sopro do Senhor na vida dele. Há um Espírito no corpo do homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó dá muita ênfase quando fala sobre a constituição do homem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O sopro de Deus, o sopro divino. Não é o Espírito dos anjos que está em nós. Jamais. O Novo Testamento nós observamos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? A mesma ênfase dada no Velho Testamento está agora enfatizada no Novo Testamento. A parte enfatizada aqui é o corpo, porque ele é chamada de homem e que nele está o Espírito. E o objetivo de Paulo é falar dessa unidade, dessa harmonia, dessa natureza, dessa composição dual do ser humano. Não temais os que matam o corpo, soma, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está ensinando neste verso sobre o poder de Deus em contraste com o poder dos homens. E, obviamente, nós vemos aí que ele usa a linguagem comum das pessoas quando fala da morte do corpo, para que as pessoas elas possam compreender, elas possam entender. E não existe dúvida que na palavra de Deus temos essa apresentação maravilhosa da composição dual da natureza humana. São textos que a Bíblia fala claramente. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, porque nos fala aqui a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aí a palavra de Deus divide o espírito e também a alma. E está claramente, né? Quando ela fala de alma e espírito e de juntas e medulas, mostrando a composição dual, aí nós temos, na realidade, alma e espírito, juntas e medulas. Corpo material e o corpo espiritual. E nós observamos que o homem, ele tem sentimento, ele tem alma, emoções, pensamentos, propósitos, que diferem dos animais. Os animais não têm essa constituição que o homem possui. E 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que ênfase importante nós temos aí. E a alma e espírito são usados imediatamente quando a referência é a uma pessoa, se faz referente a uma pessoa desincorporada.
Está muito claro que a formação do homem, ela vem de Deus. Temos essa imagem e essa semelhança de Deus em nossas vidas. E precisamos estudar a Bíblia, gente. Precisamos entender o que diz a palavra do Senhor. E nós adoramos a Deus no centro da nossa adoração, é o nosso homem interior. E expressamos através do nosso corpo. Não podemos então aceitar essa aberração aí. Alma e espírito são usados indistintivamente para descrever o objeto da obra redentora e santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vai para o céu ou para o inferno é a alma ou o espírito. A existência humana no futuro, aí agora nós temos seja em vida ou em morte, isto é, em comunhão com Deus ou em separação, é dita pertencer à alma ou ao espírito. Os dois textos demonstram que a evidência sobre a evidência da morte. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troco da sua alma? Mas Deus disse: louco, se esta noite pedirem a tua alma, ruach, o que tens preparado? Para quem será? Nós vemos aí a existência da nossa vida, do nosso corpo. E Eclesiastes, Ezequiel 3,19 diz: mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a sua alma. Então vejam que a palavra de Deus, quando fala sobre a santificação da alma ou espírito, a salvação é alguma coisa que já aconteceu no passado, mas ainda é uma realidade presente e algo do futuro. E nós precisamos preservar a nossa alma. A alma que pecar, essa morrerá. E morrerá espiritualmente. Haverá separação do Senhor. Portanto, meus queridos, o que nós precisamos entender é que a nossa alma adora ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 102. Versículo 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Observe aqui, é muito importante que nós possamos levar em conta o que a Escritura fala sobre o perdão. A alma é perdoada quando ela confessa, quando ela reconhece. A alma é agradecida. O fato é que a Escritura usa alma e espírito indistintivamente em muitos contextos. Em muitos contextos são sinônimos. Mas em muitos contextos é algo separado. Logo, eu estou aqui dando uma rápida explicação, dando uma ligeira explicação e refutando a ideia ou a declaração que o homem tem o espírito dos anjos, a alma dos animais e o pó da terra. O homem tem o pó da terra, é formado do pó da terra. Mas nós não podemos aceitar esta heresia. A Bíblia está muito clara quanto à formação do homem. Beijos, que Deus abençoe e pesquise mais sobre isto.